caminhoneiro paulista Newton César Frasson, de 59 anos, foi encontrado morto dentro da cabine de sua carreta nesta segunda-feira, em Alto Boa Vista, a 948 quilômetros de Cuiabá. Conforme a Polícia Militar, o veículo de carga estava mal estacionado no pátio do Posto Trevo desde a sexta-feira. A carreta estava com todas as cortinas fechadas, o que dificultava a visualização do interior, devido ao forte odor e grande quantidade de moscas ao redor da cabine. Além de um fluido escuro que escorria do caminhão, um chaveiro foi acionado para abrir o veículo. Como ele não conseguiu, os policiais quebraram a janela do lado do passageiro. Dentro do veículo, na beliche da cabine, estava o corpo de Newton. A Politec foi acionada para a adoção das medidas cabíveis. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil. Coronel Subassá, comandante adjunto do 4º Comando Regional, passando para falar para vocês de senso de impunidade. Eu vou aproveitar uma ocorrência para falar desse tópico. Pensa só, se o rapaz já acostumado na questão de violência doméstica, na data de ontem, verificando a sua companheira chegando em casa na motocicleta, tomado por um senso de ciúmes, talvez, derrubou a mesma da motocicleta, subtraiu o seu celular, começou a fazer vistoria no seu celular, logo em seguida atacou com socos e chutes. Pessoas que estavam passando no local interviram na situação. Momento que ele foragiu e levando o celular da mesma. A Polícia Militar esteve no local, fez o encaminhamento da mesma ao atendimento médico e diligências foram realizadas para a prisão do mesmo, o que no primeiro momento não foi possível. Durante o registro do boletim de ocorrência já na delegacia, a guarnição tomou conhecimento que ele voltou no hospital e realizou ameaças à vítima e a funcionários. A Polícia Militar de imediato esteve no local e fez a condição, a prisão dele, e que estava ainda extremamente exaltado, sendo necessário o uso de força moderada para sua prisão. Mas quem é esse cidadão, senhores? Primeiramente, dizer que no ano de 2024 o mesmo tem uma passagem por tráfico de entorpecentes, mas em 2025, agora, há poucos dias, o mesmo ocasionou um clamor aqui no município de Rondonópolis. Ele é o autor daquele incêndio que aconteceu numa lanchonete no conjunto São José de nosso município, que muitos passaram aí, até ele mesmo, né, passou pelo fato de se dizendo ser membro de facção criminosa e que nada faz sentido. Pois bem, esse cidadão, é claro e evidente que ele continua realizando os seus atos criminosos única e exclusivamente pelo seu senso de impunidade, pelo seu senso de que nada vai acontecer contigo. E a Polícia Militar está aí para continuar realizando o seu serviço, prestando o seu serviço, independente daquilo que vai acontecer com ele mais para frente no seu quesito punitivo ou não. A cabeleireira Maria Cícera da Silva, de 43 anos, foi encontrada morta dentro do próprio salão de beleza localizado na Avenida Ismael José do Nascimento, em Tangará da Serra, na tarde desta segunda-feira. A suspeita é de que ela tenha sofrido um mal súbito. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Maria foi encontrada por uma cliente, que a visualizou caída de costas no interior do salão, próximo à porta do banheiro. Ela estava seminua. Familiares relataram que a vítima foi diagnosticada com pressão alta, porém não há relatos de que ela estivesse se sentindo mal. O SAMU foi acionado e constatou a morte da profissional. Posteriormente, o corpo foi levado para o IML, onde será submetido a exames que vão apontar a causa da morte. A Polícia Civil foi acionada para a adoção das medidas cabíveis ao caso. O incêndio atingiu uma indústria de móveis planejados localizada no Distrito Industrial, em Sorriso, na noite desta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, a equipe foi acionada por volta das 19 horas para o combate ao incêndio. Imediatamente, 3 viaturas foram mobilizadas para o atendimento. Ao chegarem no local, os bombeiros constataram que o incêndio estava restrito à parte dos fundos da indústria. Para acessar a área afetada, os bombeiros utilizaram ferramentas de desencarceramento para abrir o portão, permitindo o combate direto às chamas. O incêndio foi controlado em pouco tempo, evitando que se alastrasse para o restante da estrutura. Concluída a ação, os bombeiros recomendaram que a energia elétrica do imóvel fosse mantida desligada até que um profissional especializado realizasse uma avaliação técnica, incluindo a inspeção das placas solares instaladas no telhado. Não há informações sobre as circunstâncias que causaram o incêndio.
Um professor da Escola Estadual Mário Spinelli do município de Sorriso foi preso na tarde desta segunda-feira, acusado de ordenar que alunos sequestrassem e torturassem colegas. Segundo o delegado Bruno França, o professor teria mandado os estudantes darem um salve em outros alunos que comentaram que ele seria ligado a uma facção criminosa e estaria recrutando jovens para o grupo. A Polícia Civil foi procurada, né, numa situação de desespero aqui por algumas vítimas, né, alunos de uma escola da rede estadual, alegando que eles haviam sido vítimas de um salve, né, que é uma espécie de tortura-castigo aplicada por uma facção criminosa. Quando a gente chamou essas vítimas para conversar, a gente ficou surpreso, né, que era uma história não muito comum, de que um professor estaria envolvido, seria possivelmente o mandante desse salve. Segundo as vítimas, esse professor ele é integrante de uma facção criminosa, ele faz uma regimentação de membros da facção criminosa entre os grupos de alunos que ele leciona, e pelo motivo de que as vítimas estariam comentando isso publicamente, né, uma espécie de fofoca a respeito dessa atividade ilegal, o professor teria ordenado que alguns alunos e uma aluna sequestrassem, levassem até a área verde e cometessem essa tortura-castigo aí que eles conhecem como salve. A Polícia Civil conseguiu apreender desde já a menina apontada como uma das sequestradoras e ela imediatamente confessou a participação e apontou a participação dos demais envolvidos. Ela alega que foi coagida pelo professor, né, que segundo ela todos os alunos têm muito medo dele. E quando ela apontou qual seria o professor, né, houve uma espécie de desconfiança muito grande da Polícia Civil, porque a polícia já sabia de quem se tratava. Nós tivemos um homicídio aqui, o primeiro homicídio do ano ocorreu no bairro Amazonas e os homicidas foram presos na casa desse professor. O professor estava dando abrigo aos executores da facção criminosa, eles estavam lá fazendo uso de cocaína, de maconha e com a arma do crime, um revólver 357. Naquela ocasião não houve situação processual que permitisse a manutenção do professor preso, mas nós ficamos assim de olho aberto, né, como posso dizer, meio alerta com a situação, informamos as autoridades responsáveis. E quando nos foi relatado isso, aí nós tivemos convicção de que poderia ser verdade o que estava sendo dito. E ouvindo as testemunhas aqui, né, decidi me dirigir até a escola e efetuar a prisão em flagrante do professor. Ele foi preso, né, até o momento ele está preso por integrar a organização criminosa de sequestro e tortura. E aí nós vamos analisar aqui, ver se tem algum crime a mais, se algum dos envolvidos relata algum tipo de coisa mais profunda. De qualquer forma, a gente manifesta uma preocupação imensa, né? Considerando que nesse caso aqui acaba sendo todo mundo vítima, né? Tanto os meninos que sofreram tortura, quanto os menores que são regimentados por crime tão cedo assim. O professor não quis se manifestar até o momento, né? Vai ser dado direito ao interrogatório dele, né? Segundo ele vai ficar em silêncio, vamos ofertar um advogado e continuar as diligências investigativas aí, solicitar um afastamento de sigilo de dado telemático para ver se a gente consegue levantar mais alguma prova.